Livro de Atos, no capítulo 2. Se você puder abrir, hoje em dia também as pessoas já não têm mais a Bíblia aberta, ela já abre no celular, mas não tem preconceito não. Eu estou com a minha aqui, já fazem mais de 50 anos que eu estou lendo a Bíblia. E já troquei de Bíblia muitas vezes nesses últimos anos. Essa daqui, que é uma Bíblia maior, mais adequada para a minha idade, eu já estou com ela um pouco mais de 20 anos, acho que 25. E aí eu decidi não trocar mais não. Quero ver se vou aguentando com ela aí, até eu me aposentar. No livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 38, tem uma frase, mas você deixa a sua Bíblia aberta nesse mesmo texto, porque nós vamos dar uma olhada na situação ali. No capítulo 2 do Atos 37, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? O que eles perguntaram mesmo? Como? Todo mundo entendeu ou não? Qual que é a pergunta? Que faremos? Bom, eu gosto muito dessa pergunta, gosto muito desse quadro e dessa situação. Eu gosto porque essas pessoas aqui, que estavam frequentando Jerusalém por ocasião do Pentecoste, era a festa da colheita, 50 dias depois da Páscoa, e eles estavam frequentando lá. Eram pessoas que tinham vindo de várias partes do mundo ao redor, do Egito, parte da Europa Oriental ali, de vários lugares eles estavam lá, eram judeus, vieram lá por causa da religião, porque eles eram do judaísmo, eles eram crentes do Antigo Testamento, e eles foram lá para as comemorações, e eles estavam impactados por aquilo que aconteceu no texto que você já sabe aqui, que aconteceu ali a partir do versículo 5 do capítulo 2. Mas vamos lá, o que leva alguém a esse momento de coração compungido, ou seja, um aperto no coração, um aperto no peito, e gritar: que faremos? Seguramente caiu sobre elas não um desespero, mas caiu sobre elas uma convicção de algo impactante, tremendo, poderoso, de alguma coisa realmente comovente, que foi profundo em seus corações. Também quem faz essa pergunta, que faremos, é meio que está desesperado, assim: eu preciso de ajuda nessa hora, eu necessito uma resposta para tudo isso que eu estou vendo e ouvindo. O que eles assistiram? Eles assistiram um grupo de homens, como eles mesmos falaram aqui, nazarenos. Nós diríamos aqui, era do Picerno. Fica bom assim, não? Qual que seria o bairro aqui? Fala: ei, isso é lá de Paulínia. Estão entendendo ou não? Eles falaram: esses aí são os nazarenos. Lá em São Paulo, quem que veio de São Paulo aqui? Veio de São Paulo? Lá em São Paulo eles falaram da Zona Leste. Desculpa, viu, você é da Zona Leste? Tá, eu também morei lá. Essa turma da Zona Leste. Lá no Rio de Janeiro falaram da Zona Norte. Da Zona Norte, né? Então eles falaram: os nazarenos, cara. E eles estavam falando de um outro também nazareno. Acontece que soprou sobre eles o Espírito Santo, e não foi um negócio invisível, não. Viu-se sobre eles uma língua de fogo sobre eles, uma evidência cabal, tremenda, poderosa, uma
forte evidência e uma manifestação poderosa de algo inimaginável, e um som como de um vento impetuoso, e aqueles nazarenos começam a falar em grego, em árabe, em línguas de todas as regiões ali, a ponto de alguns falarem: não é possível, devem estar bêbados. Esses nazarenos lá da zona, de Paulínia, que é o meu caso. E então Pedro toma a palavra. Pedro era um deles, era um vacilão, o Pedro, um homem pescador, um homem sem estudo, muito simples, como todo o grupo. Tinha ali o Lucas, que era médico, que rodeava eles, mas eles eram gente de fato muito simples. E Pedro começa a usar texto bíblico para mostrar para eles uma história e mostrar para eles que havia alguma coisa que já vinha de longe, que estava relacionado com aquilo, com a promessa de alguém que viria. Aí cita Davi como esse nazareno, como filho de Davi, aquele que não veria corrupção, e afirma para aquela população que ele não ficou no túmulo, mas ressuscitou dentre os mortos. E eu estava meditando nisso aqui, queridos, e me veio à mente: Jesus viveu com eles, conviveu com eles, esteve com eles no barco, esteve com eles ensinando, esteve andando pelas estradas, esteve hospedado, esteve comendo, esteve em todos os momentos com eles. Eles viram quão Jesus, o Nazareno, era humano. Para um pouquinho para pensar comigo. Eles viram quão profunda era a sua humanidade. Eles viram ele sofrer fome na tentação do deserto. Eles estavam cientes disso, eles sabiam disso. Mas aqui, cheios do Espírito Santo, Pedro abre o peito para afirmar que ele é o Senhor. Falei: meu Deus, como nós precisamos desse choque de convicção, porque nós estamos falando aqui para uma plateia. Nós somos um povo que vivemos 2000 anos depois, que sabemos das histórias, mas eles estavam lá com ele, pisando na poeira, eles estavam lá em todos os momentos, eles viram muitas coisas que Jesus fez, mas eles nem conseguiam crer. Agora Pedro abre a boca e, com o coração cheio de Deus, ele torna solene a sua palavra, a sua mensagem, publicamente, a ponto de aquele grupo de homens, como eu já falei, religiosos, aqui falam que eram piedosos, eles eram guardadores da lei, seguidores de Moisés, eles estavam lá para um propósito, eles não estavam lá para uma festa, para bebedeira, para qualquer outra coisa. Eles estavam para cumprir as Escrituras, mas agora alguma coisa maior do que tudo que eles já tinham experimentado e vivido ecoa diante deles. Eles reagem com aquela pergunta: que faremos diante de tudo o que nós estamos vendo? Aqui, de um lado, eu vejo o grupo de seguidores de Jesus com essa responsabilidade enorme, mas eu vejo também que eles eram nazarenos apenas, incapazes de produzir, de gerar, de fazer qualquer coisa que pudesse impactar aqueles religiosos. Seria de vamos dizer, uma casta mais elevada que eles. Vejo a responsabilidade e o peso que está sobre nós, mas vejo como está disponível para nós o Espírito Santo,
que depois da ressurreição de Cristo, depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos, Ele ficou aqui para encher, para convencer, para encher da graça de Deus, da presença de Deus, do poder de Deus, para mover-nos da nossa ambiguidade, da nossa vida dupla. E o Espírito Santo está para nos convencer e nos arrancar da nossa mesmice, da nossa pequenez, da nossa leviandade de vida. O Espírito Santo está aqui para isso, e esses homens e mulheres só apenas necessitam ser cheios dele, e isso eles fizeram, aconteceu naquele dia por promessa de Deus, mas acontece quando nós nos dispomos juntos na presença dele. Todos os teólogos, todos os pregadores falam: que tremenda pregação de Pedro, que 3.000 pessoas se renderam a Cristo naquele dia. Não foi a pregação dele, foi o impacto da presença de Deus ali entre aquele grupo de pescadores. A pergunta deles talvez seja aquela que a gente faz na passagem de ano: preciso melhorar a minha vida, preciso mudar, fim de ano, preciso poupar mais, preciso orar mais, preciso evangelizar mais, preciso ser mais generoso, Essas coisas não acontecem somente porque a gente sonha, mas existem momentos nas Escrituras onde pessoas tomaram decisões profundas e Deus respondeu. Você se lembra de Daniel, logo no capítulo 1 de Daniel, quando aquele regime da Babilônia sobre eles, e Daniel, diz lá, resolveu, eu colocaria, decidiu, tomou uma decisão absoluta, uma decisão profunda, moral, comprometedora, de não se contaminar com a Babilônia, e Deus honrou aquilo que ele decidiu, quando viu, como se Daniel tivesse se deparado com o avanço da Babilônia sobre eles, e a tentativa de influenciá-los com a cultura, com o modelo do mundo da sua época, e do mundo mesmo. E então, como se Daniel e seus amigos dissessem: que faremos? Como é importante esse momento. E ele toma uma decisão e Deus guarda-o nessa decisão. Mas, queridos, Pedro deu uma resposta. Pedro não falou para eles: vem para o nosso grupo, participa das nossas reuniões, batiza, simplesmente. Não, Pedro responde com aquela fala solene que aconteceu no início da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. No versículo 38, respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos. O arrependimento é o que abre a porta para o mover do Espírito Santo na nossa vida. Arrependimento do estilo de vida, arrependimento do nosso pecado, da nossa indiferença, da nossa religiosidade, da nossa hipocrisia, do orgulho, da vaidade do estilo de vida que levamos. O arrependimento é o que vai abrir para o Espírito Santo, é o que vai permitir a ação, o trabalho do Espírito Santo em nossas vidas. Nós não podemos fazer nada por nós, mas o Senhor vai fazer quando em nós houver abertura. E o arrependimento não é uma palavra para aqueles que estão lá na Cracolândia, mas é para nós. O arrependimento é para todos aqueles que são confrontados por Deus, pela presença dEle, pelo impacto dEle. Impossível você ser impactado com a presença de Deus e não ser
compungido a se arrepender do seu modelo, da sua forma como você lida com ele, como é que nós estamos respondendo a tudo que Deus tem falado a nós? Como é que nós estamos respondendo a toda a luz que Ele tem nos dado? Então, Pedro fala simples e direto: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado como sinal do arrependimento, como materialização daquilo, batizado em nome de Jesus Cristo, porque agora ele fala em nome de Jesus Cristo, vem quebrando, vem destruindo aquela estrutura religiosa que estava dentro deles. Eles tinham que confiar agora as suas vidas a um nazareno, a um que era companheiro daqueles, a um que era combatido pela religião dos seus dias. Cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados, que ainda é atual essa palavra. Já disseram que hoje a religião cristã mudou, as pessoas não têm mais pecado, têm problemas. E aí os pastores estão recomendando psicólogo. Eu não estou contra o psicólogo, tem gente que realmente precisa, mas o arrependimento, ele é infalível. O arrependimento é extremamente necessário, é fundamental, é a base da construção, é a vala aberta para que o alicerce seja plantado, o alicerce dos fundamentos de Deus em cima da pedra fundamental que é Jesus. O arrependimento é a profunda vala construída lá no Evangelho de Lucas para aquela casa não cair com a chuva, com a tempestade, com a enxurrada, com os ventos e com a enchente. E Pedro continua: batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Queridos, não tenha medo desse assunto do Espírito Santo. Lá em Gênesis, no capítulo 1, o Espírito Santo pairava por sobre as águas, e não era na superfície do mar, mas por sobre todas as águas que cobrem esse planeta. Não havia lugar para ele. Deus cria o homem para ser cheio do Espírito Santo. Deus cria o homem para ser o lugar, a morada, a habitação do Espírito Santo. Vocês já conhecem a história. O homem perde ao fio da meada, eles são derrubados na batalha, e se o Espírito Santo continuou sem ter um lugar aqui. Durante todo o Antigo Testamento, o Espírito Santo estava ora em um, ora sobre outro. Veio o Espírito sobre Elias, e veio o Espírito do Senhor, e Jeremias falou, e veio o Espírito Santo sobre Sansão, mas o Espírito não estava permanentemente ali. Jesus veio para restaurar isso. Não dá para viver sem o Espírito Santo. Não dá para você se inclinar perante Deus sem depender profundamente do Espírito Santo. Não dá para ter uma vida transformada sem o Espírito Santo. E o Espírito Santo não pode ser parte da nossa religião. Nós não podemos transformá-lo num amuleto, em alguma coisa que nós temos para as horas de folga. O Espírito Santo quer habitar em você, quer habitar em nós. O Espírito Santo quer transformar as nossas vidas. Então a mensagem de Pedro foi completa, a ponto daqueles homens gritarem: que faremos? E a resposta foi objetiva: que cada um se arrependa do seu estilo de vida, da sua religião, da sua vã maneira de viver, e cada um seja batizado, e que cada um receba o Espírito Santo, e que seja cheio do Espírito Santo, seja conduzido pelo Espírito Santo, seja convencido pelo Espírito Santo. E queridos, isso ainda precisa acontecer de uma forma mais contundente e poderosa, não só nas nossas vidas dos que estamos aqui, mas da igreja que está espalhada pelos 4 continentes, para que as pessoas olhem para nós e gritem: que faremos? Nossos vizinhos têm que nos procurar e dizer: que eu faço? Nosso estilo de vida não é para ameaçar ninguém, nem condenar, não esticar o dedo e apontar
o erro e a culpa de ninguém, mas a nossa vida ser uma presença do Espírito Santo que convence as pessoas. Tivemos uma experiência linda esses dias em casa, que recebemos alguém, e naquele momento de convivência ali, Deus fez uma libertação tremenda na vida daquela pessoa. Nós falamos, é obra do Espírito Santo. Pai, derrama sobre nós da Tua graça, muda a nossa estatura espiritual, muda o quadro. Senhor, eis-nos aqui, queremos que aqueles que nos rodeiam de fato sejam impactados pela Tua presença nas nossas vidas. Faça isso em nós, vem de forma poderosa e transformadora, Pai, sobre cada um de nós aqui, para que o nome de Jesus, o Nazareno, seja exaltado, engrandecido, e que o Teu Espírito Santo flua, Senhor, em nossas vidas e através das nossas vidas, para alcançar aquele sedento que não tem o pão, que não tem a água viva. Em nome de Jesus, Teu Filho. Amém, Senhor. Amém.